Quer transformar a sua empresa em uma máquina de vendas? Você já segue a Mega Growth Digital? Então escaneia o QR Code, começa a nos seguir e conheça um pouco sobre o nosso trabalho. Temos um time de especialistas 100% focado em auxiliar a conquistar seus objetivos. Está na hora de crescer, né? Então entre em contato e eu tenho certeza que podemos te ajudar. Vamos parar de conversa e vamos lá para mais um episódio do MegaCast. Seja muito bem-vindo a mais um MegaCast, aqui Michael David, na técnica Felipe Cozan. Enfim, você é o nosso convidado para esse bate-papo, como você já sabe, um bate-papo cheio de histórias, cheio de ensinamentos, enfim. É um bate-papo que realmente vale a pena ser assistido, ser compartilhado. Mas antes, já clica no sininho, já inscreve no nosso canal e compartilha aí com seus amigos e sem esquecer de dar o like aí, beleza? Hoje, nesse nosso bate-papo, estamos recebendo aqui Patrícia Reis, ela que é fundadora do Espaço Dedicar, um espaço que desde 2018 existe aqui em Garanhuns e está ajudando e transformando a vida de muitos jovens aqui da nossa cidade. Patrícia, seja muito bem-vinda, é uma satisfação estar recebendo você aqui. Obrigado por estar aqui compartilhando um pouco da tua experiência. Bom dia, muito obrigada, Mega, pelo convite, né, de participar desse podcast. Para mim está sendo um momento único, né? Assim, eu nunca tinha participado de um podcast, mas assim, estou aqui pronta, né, para responder e trazer algumas novidades, algumas histórias, né, da nossa vida desde 2018 até agora. Eu gosto de histórias. Muito boa história. Não faltam histórias quando se fala em educação. Não e eu acho que com histórias e com experiência a gente aprende muito, né, na nossa vida. Sim, sim. Então já vamos começar com a história. Então, vamos embora. Me fala um pouco, vamos começar lá do início. Me fala um pouco sobre Patrícia Reis e o que levou ela a essa paixão, a se dedicar, né, o empreendimento na educação. Então, vamos lá. Sou Patrícia, né, mãe de 2 filhas lindas, Andresa e Mariana, apaixonada pelas minhas filhas, minha maior riqueza, né? O Espaço Dedicar nasceu numa viagem para Recife, já que sou de lá, né? Então, em 2016, só para alinhar, em 2016 eu vim morar em Garanhuns, e trabalhei em algumas escolas. Em 2017, no final de 2017, eu me aposentei, né? Me aposentei e não queria ficar em casa, porque eu acho que não é a minha pegada ficar em casa, né? Eu queria usar outras coisas, mas sempre fui professora, desde 17 anos, e gostava muito de continuar na docência. E aí a gente foi para Recife. Me lembro que eu disse, Andresa, eu queria botar alguma coisa, algum curso. Ela disse, mãe, seria bom um cursinho preparatório. Eu disse, eita, aqui em Garanhuns tem escola de aplicação. Como eu sou de Recife lá, as pessoas lá tem muito cursinho, né? E Andresa, inclusive, fez cursinho para entrar no IF. Eu já tinha vontade de botar a Mariana. Só, vamos fazer. E aí a gente foi conversando até Recife. Quando voltar, eu vou amadurecer a ideia. E assim fizemos, né? Então, meu esposo trabalhava numa sorveteria aqui do lado, na Dom José, e em cima o prédio estava vazio. E aí eu disse, eu vou falar com o responsável pelo prédio. E aí são meus sobrinhos, né? E aí eu levei a proposta para eles, para Jerônimo e Gustavo. E Jerônimo fez, Pata, a gente vai conversar. E aí foi amadurecida a ideia, né? Eu disse, olha, eu garanto dar o meu melhor e vai ser sucesso. Eu acho que eu profetizei, né? E aí depois eles conversaram entre si, não, Pata, a gente vai sim dar esse apoio a você. A eles, minha gratidão, né? Jerônimo e Gustavo. Gosto muito, tenho o maior amor por eles sabem disso, aqui é só rasgando seda mesmo. E aí a gente colocou Dedicar desde 2018, e aí veio a melhor parte, né? Como chamar alunos, eu sou nova na cidade, ninguém me conhece,
E aí eu fui na cara dura mesmo, sabe? Nas escolas, fazendo porta a porta, o menino saindo da escola, entregando panfleto, eu fazia panfletagem, eu ligava. Não foi nada fácil, Michael, mas comecei a dedicar em fevereiro de 2018. E já hoje estamos em 2025, 2025. já são 8 anos, né? Isso. 7 anos, 7 anos, sete 7 anos. anos. E então a questão de ir atrás dos alunos, principalmente, acho que naquele momento foi um dos seus maiores desafios, porque você não era aqui de Garanhuns. Sim, não é fácil, né? Você empreender numa cidade que ninguém te conhece. E numa cidade do interior, né? Sim, Que sim. apesar de Garanhuns ter pequeno médio porte, mas ainda é uma cidade do interior. É uma cidade, assim, dentre as que estão ao seu redor, é a maior, né? Depois do Isso. Caruaru, mas não é fácil. Então, o que foi que eu fiz? Eu só vou fazer panfleto e vou para as portas. E marquei uma reunião, lembro ainda, na academia dos meus sobrinhos, o primeiro aulão. Pouca gente, mas já havia, assim, uma energia boa dos pais, porque não havia uma interiorização da escola de aplicação. Entendeu? Então as pessoas ficavam, aplicação? Aonde é? E aí eu fui. Fui, não, olha, tem seleção, a seleção pública, né? E aí as pessoas foram, e aí eu comecei, e aí eu fiquei naquela expectativa, porque eu fiz um aulão no sábado, foi um número considerável. Será que segunda-feira vai alguém lá no espaço dedicar, né, para matricular? Porque a gente fica naquela Isso. expectativa. E aí, minha gente, foi uma emoção tamanha, porque quando eu cheguei na segunda-feira, já tinha alguns WhatsApp, já tinha algumas mensagens, já tinham duas mães. Olhe, a gente quer, eu quero meu filho na aplicação e pronto. Para mim foi um bálsamo, né? Porque eu realmente vi, não, o caminho é esse. Aí faltou o quê? Só impulsionar, né? E aí eu ia todo dia, frente das escolas, entregava panfleto, botava, pagava alguém para fazer panfletagem, e aí a gente foi. Então iniciou em 2018, 2018. focado Para a para escola de aplicação e que eram os sábados, né, que eu vim com essa pegada de reforço, final de porque eu semana. pensei, ora, as crianças, elas têm muito contraturno, fazem outras atividades fora a escola, né, tipo balé, natação, judô, futsal, então não vai dar certo se eu botar dia de semana, eu vou botar os sábados pela Sábados. manhã. E aí casou também, Michael, com a ideia de Andresa, que é a minha filha, ela estudava ainda em Recife. E o meu professor, que ela trouxe, né, na época da mãe, esse professor é maravilhoso, o professor Lucas, vamos chamar ele, que está com a gente até hoje. Né? E aí eles faziam faculdade, então eles vinham de madrugada, Michael, a gente acordava 2 horas da manhã para ir buscá-los na rodoviária, eles dormiam um pouquinho, 8 horas, e estavam lá plenos para poder dar o nosso curso. É aquela história, né? Quem vê close não vê os corre, né? Digo direto, Nada viu? é fácil, né? Quem vê close não vê corre, exatamente. Mas aí depois foi evoluindo. Aí a gente, Esse primeiro ano foi aí só aos sim, sábados. aos sábados. Aí depois a gente colocou, daí ao mesmo tempo durante a semana eu dava reforço, né? Apoio pedagógico porque a minha formação é pedagogia. Para preparar para a aplicação teria que ser professor licenciado, né? Em matemática, português, que não é a minha formação. E aí eu dou reforço até hoje, né? A gente dá apoio pedagógico, né? E aí eu comecei, morrendo de medo, e acertando e errando, minha gente. E é muito desafiador, né? A educação ela é muito dinâmica. Justo, O dia de justo, ontem não vai ser igual hoje de jeito nenhum. justo. E hoje continua só focado na escola de aplicação ou também vocês preparam os alunos para outras escolas, outras... Sim, vamos lá. Aqui em Garanhuns tem a aplicação, que é o nosso carro-chefe, né? Então a gente prepara mesmo para a aplicação, onde a gente tem o maior quantitativo de aprovados. E tem também ETE, né, que é o Instituto Federal, e o Instituto Estadual e a Escola Técnica Estadual. E além de duas escolas particulares que fazem seleção para o sexto ano e as outras séries. A gente tem e o apoio pedagógico. Esse ano a gente está vindo com redação também. Eu não sabia que tinha escolas particulares que também precisavam fazer seleção. Quando os pais procuram o espaço dedicar, o objetivo é preparar
os seus filhos para passarem nessas seleções. Mas quais são as principais preocupações que eles têm? Quais são as principais dores assim que eles pedem para vocês desenvolver os filhos deles? Então, vamos lá. Olhando pelo lado da escola, eles veem, né, que a aplicação é uma das melhores escolas que tem aqui na cidade, que pode oferecer um ensino de qualidade, visto que é uma escola que tem altos índices de desenvolvimento. Desculpe, Sim. uma dúvida. A aplicação fica lá na UPE, no prédio da Sim, UPE. eu não falei, né? A escola de aplicação é uma escola dentro da Universidade de Pernambuco. Fica localizada lá na Brasília. Então, ela funciona no turno da manhã, do sexto ao terceiro ano do médio. Certo, do sexto ao terceiro ano. A UPE é uma universidade Do pública do Estado. Estado. A escola de aplicação também é uma. Sim, a escola de aplicação ela tem duas secretarias que tornam-se responsáveis por ela, que é a Secretaria de Educação de Pernambuco e a Secretaria de Ciência e Tecnologia. São as duas que tem assim toda a organização da aplicação em cima dessas duas secretarias. Então, apesar de ser pública, então é uma escola pública, é uma das melhores. Sim, sim, recebe índices de. Por quê? Rapaz, pela equipe de professores, os alunos que lá entram fazem uma seleção, uma prova, como eu digo aos pais, que não é uma provinha, né, que a gente, graças a Deus, no dedicar, a gente desmistificou, porque batiam na minha porta. É aqui que ensina para a provinha da aplicação. Se provinha não, a gente prepara para a seleção da aplicação, onde seu filho vai estudar para fazer uma prova bem elaborada pela equipe da banca da UPE. Aí eles fazem eles têm esse momento, né, que para entrar lá no sexto ano ou no primeiro ano do médio. Aí, voltando aqui para o espaço dedicar, quando os pais chegam, procuram vocês, escrevem, fazem a matrícula dos seus curso. filhos, como é que é esse acompanhamento do espaço dedicar com esse jovem até ele Sim. ingressar lá na escola de aplicação? Costumo dizer aos pais, o mistério para passar na aplicação, estudar todos os dias, né? Então não tem outra fórmula para poder passar. A gente dá todo o suporte pedagógico, né? Porque a gente tem o material didático, que é riquíssimo, né? A gente traz toda a parte de teoria, toda a tarefa de casa, toda a tarefa de sala, questões de provas anteriores. Né? Então, a gente prepara as crianças a partir do nosso material, que é elaborado pelas mãos dos nossos professores, mentes, né? Mãos e mentes dos nossos professores. A gente prepara todo o material e é nele que é desenvolvido todo o curso. Mas, Patrícia, você parte de onde para fazer o material didático? A gente parte do edital. Então, o edital que nos norteia de onde a gente vai partir para fazer o curso. Né? Então, a gente trabalha, Michael, desde questões, maturidade, então tudo da gente é em cima de folhas de resposta, porque eu digo direto, a prova da aplicação ela tem a prova do conhecimento e tem a prova burocrática, que é a criança organizar o tempo de prova, é saber responder a folha de resposta, e a gente faz isso desde o primeiro simulado, com os nossos alunos. Lá na escola de aplicação, é a partir do sexto ano. Sim. Na IFPE, Não, a aplicação é do sexto ao ensino médio. IFPE, ETE e aplicação para o ensino médio. Porque o IF e o ETE só entram no médio, né? E também meu filho, no caso, pode entrar na escola de aplicação também apenas no ensino médio. Pode. Pode diminui a quantidade de vagas consideravelmente, né? Porque já vem do sexto. O maior quantitativo este ano, quer dizer, 24 para 25 foram 70 vagas. Esse ano era 80, baixou para 70. Vamos ver o que vem o edital, que sai mais ou menos em maio, junho, está saindo o edital. Acredito que não vai ter muita diferença. E para o médio, eles fazem o quê? Acontecem evasões, do sexto até o nono. Eles veem quantos alunos saem do nono e abrem o edital para o primeiro ano, para ter o número exato para começar o primeiro ano, que é em torno de 40 alunos. Patrícia, meu filho, supondo, ele está no quinto ano. Certo. E ele, eu, dentro do meu planejamento familiar, a gente quer que ele vá para a escola de aplicação.
qual é o momento ideal para ele começar a se preparar? Para ele buscar o espaço dedicado para ele começar a se preparar? Excelente pergunta. O início de tudo, fevereiro. Em fevereiro. Porque o edital da UPL é bem extenso, né? Então, as pessoas que querem muito, eu percebo isso estatisticamente, que querem muito que seus filhos entrem na aplicação, eles já colocam em janeiro, nos procura em dezembro. Olha, eu quero no próximo ano colocar meu filho para fazer a aplicação, quero muito, né? Então, eles já colocam. Eu tenho três públicos, Mike. Eu tenho aquele que quer muito que o filho entre na aplicação, que ele nos procura em janeiro, dezembro, bota já alunos para fazer o treineiro, né? Que a gente tem muitos alunos treineiros já no quarto, faz por 2 vezes o cursinho. Tem aquele público que, quando sai o edital, aí diz, eita, não era isso que eu esperava, porque eu espero uma coisa bem simples. E aí não é, aí nos procura. E tem o pessoal dos 45 do segundo tempo. Olha, ele fez um cursinho assim online, ou eu mesmo ensinei em casa, e eu queria que a senhora desse um ajuste, fazer uns simulados, como responder a folha de resposta. Eu tenho esses públicos, entendeu? Mas quem quer mesmo, já coloca em fevereiro. Porque vê o conteúdo de forma mais leve e tranquila, né? Ao longo do ano, então dá para meu filho se preparar para fazer essa Sim, prova. perfeitamente. A gente garante dar todo o conteúdo, né? Mesmo que aqueles que entrem depois do edital, que a gente faz o curso intensivo, né? Então o aluno não pode, como eu digo aos nossos pais, não pode chegar na prova e dizer assim, esse assunto eu não vi. Nunca aconteceu na história do Dedicar, nenhum candidato da gente, quando que eles são candidatos a alunos da aplicação, chega lá e diz, eita, esse conteúdo eu não vi. E quando cai alguma coisa, né, assim, que, tia, eu não vi, que eles chamam a gente de tia, né, eles são crianças, eles têm 9, 10 anos, né, já vão enfrentar um concurso. Então a gente tem que trabalhar com todo isso, o lado maternal bem aguçado, de acolhimento, de dizer que eles são capazes. E aí, tia, esse assunto não tem não. Aí a gente vai ver, é uma questão que a gente derruba quando sai o gabarito. Essa questão não está no edital, né? Então a gente, na história do Dedicar, a gente desconhece qualquer candidato, aluno da gente e se envia o conteúdo. No início foi apenas no sábado. Hoje continua sendo apenas no sábado? Não. A gente já tem turmas aos sábados, às sextas, e vamos abrir uma na segunda. Mas aí o meu filho, esse reforço, essa preparação para a prova da escola de aplicação ou para as outras provas, né, do IFPE e do ETE, é uma vez na semana. Uma vez na semana, e aí vem a cereja do bolo, né? A prova de matemática é a prova mais difícil. Ela é a prova de critério de desempate. Ela é uma prova que a criança precisa raciocinar muito. Então a gente incluiu esse ano. O ano passado foi online, né? Foi outro modástico. Eu digo assim, cada ano a gente pensa em inovação para o melhor resultado. Então esse ano a gente tem 2 professores de matemática revisional. Então, eles têm um assunto, vamos lá, potenciação. É um assunto que eles jamais vão ver no 5º ano, mas faz parte do edital da aplicação. Então, a gente tem aula no sábado, e aí, na quarta-feira, eles vêm por 2 horas aulas ver aquele assunto novamente. Então, a gente dá aquela impulsionada, aquele up, né, na aprendizagem. Você comentou aí sobre o intensivão e sobre os simulados que vocês fazem lá. Sim. Como é que funcionam esses simulados e na sua visão e na visão do Espaço Dedicar, qual a importância de fazer o simulado ao longo do ano, essa preparação? Simulado nos atesta que atesta a maturidade do aluno, né? O quanto ele está estudando, né? E resultado. Assim, para as famílias. Então, vamos botar Michael para estudar mais um pouco. Não, mãe, Michael está bem. Então, ele pode ir por aqui. E trabalha a questão de tempo. O tempo de prova. A prova da UPE, ela é baseada no edital. Então, ele tem 3 horas para fazer a prova. Então, não cabe um aluno que fez cursinho chegar no dia da prova e se perder no tempo. Então, a gente trabalha em cima de tempo. Em relação aos aplicadores, os professores não aplicam simulados, porque no dia da prova
quem vai estar lá é uma pessoa aleatória, que ele nunca viu, então a gente pega uma pessoa, eles vão olhar. O primeiro simulado, alguns não se dão muito bem, mas aí a gente vem cá, chora, porque, minha gente, eles estão agora começando o 5º ano. E aí tem todo o lado maternal, como eles chamam, tia Patrícia, tia Pati, né? Eles chamam bem carinhosos, tia, eu não vou conseguir, e chora, vai. E aí o que é que culmina isso? Um trabalho bem feito, bem elaborado, metodologia certa, a didática bem aplicada, com o nome dele na relação dos aprovados. Aí eu piro. Então na realidade o simulado realmente é simular lá o dia da prova, Simula, né? simulado, 40 questões, com 3 horas de tempo. Mesma coisa. Não sai para lanchar, não pode perguntar, não pergunta significado de palavra, né? Então, o que significa? O que é isso? Não cabe. Aluno que faz preparatório não vai com esse tipo de pergunta. Ele não tem esse tipo de comportamento, vamos dizer assim, né? Então, a gente deixa as crianças no molde da prova, entendeu? Assim, do lado burocrático, né? Então, ensinar a preencher a folha de resposta, aquilo ali é o coração da prova, como eu falo. Então, eles não podem, por exemplo, riscar, passar corretivo, passar lápis, pintar de caneta com glitter, botar, que eles morrem de rir. Ou, eu quero muito, Jesus, que eu passe. Oh, meu Deus, me ajude, porque tem candidatos que não fizeram cursinho, que não sabem dessa particularidade. Então, se você escreve alguma coisa na folha de resposta, já está eliminado. Interessante. Então, a gente trabalha essas particularidades para entendendo que eles ficam bem maduros ao longo do processo. Você falando aí, né, que são crianças, né, de 9, 10 anos, em média e tal. E é interessante, né, porque a gente, às vezes, até no dia a dia de hoje, a gente não para pensar, né, que Sim. a pressão que já eles estão tão jovens, Sim. crianças ainda, Sim. né, não é nem adolescentes, são crianças, mas toda a ansiedade, toda a pressão que já está em cima deles e a responsabilidade. E a responsabilidade, que eles mesmos se cobrem hoje. A gente tem uma pessoa que anda com a gente direto, que a gente chama o celular, né, as telas. Então, em quase toda a totalidade, os pais chegam no dedicar, faz muito de Patrícia, conversa com ele para não olhar celular. Patrícia diz assim, olha, veja só. No dia da prova, eu digo aos alunos, porque todo sábado de manhã eu faço um acolhimento com eles, uma conversa rápida, 10 minutos, 5 minutos, olha, como é que estão os estudos e esse contato com o celular. Não, tia, não sei o que minha mãe tomou, porque tem famílias que conseguem organizar essa vida com a tela, né? E aí eu digo, olha, no dia da prova, não tem celular, não tem relógio digital, não tem nada. É o seu conhecimento e a prova para você responder. Porque no final de tudo, Michael, é o conhecimento e a prova. Você não tem acesso a nenhuma tecnologia. Então, por isso que a gente cobra o cálculo na hora. Nos simulados, eu já suscito isso neles. Olha, façam os cálculos. Mas tia, é só marcar o X. Mas como é que você vai achar a resposta? Né? Então, a gente tem esse cuidado de desconectá-los de forma que eles façam o simulado com o que eles aprenderam até então. Como é que o espaço dedicar, porque com toda pressão em cima dessas crianças, toda ansiedade, como é que vocês tratam isso? Porque tem alguns que acho que naturalmente já emocionalmente já são um pouco mais maduros que conseguem viver com isso, né, tranquilamente. Mas tem outros que eu acredito que já ficam mais ansiosos, como você falou, alguns já choram, tal. Como é que vocês trabalham isso aí nas crianças? Michael, eu chamo meus alunos, aqueles que eu vejo, pronto, no todo simulado eu estarei presente. Eu digo a eles, olha, aproveita enquanto eu estou aqui, porque no dia da prova eu não vou estar na porta de vocês não, eles morrem de rir. Eu vejo cada um. Então a gente pega, eu vou corrigir a prova de Michael, de José, de Maria, e aí eu vou falando com as famílias, olha, a gente precisa trabalhar mais tal questão, né? A gente tem alunos que têm algumas comorbidades, TDAH, autismo, mas a gente já sabe como demandar essas dificuldades, né? Alguns alunos, como eu tive ano passado, um aluno que na hora do simulado, ele fazia muito rápido. Eu dizia, tia, eu já sei. E ele fazia uma pontuação excelente. E imagine se ele parasse para pensar, ele errava coisas bobas. Aí eu disse à mãe dele, olha, eu quero fazer um simulado com ele sozinha. Você pode trazer ele aqui um dia de manhã para fazer? A mãe fechou o simulado.
Entendeu? Então, Isaac, um beijo para a Taena. Isaac deu um show, né? Ele foi o segundo lugar geral da aplicação. Porque ele tá vendo, Isaac? Ele fez. Eita, eu nem tinha lido isso. Pois é, porque a pressa, infelizmente, tudo no celular é muito para ontem, é assim, muito, muito rápido. Hoje em dia é tudo imediatista, né? A É gente tudo, quer tudo. eu botei isso, já tenho isso. E no dia da prova não é. Então, é como o nosso professor Lucas diz, ó, vocês têm que sublinhar, vocês têm que ler, reler e ter paciência. O candidato que tem paciência, ele fica com 50% da sua aprovação, claro, alinhado aos estudos. Né? Então, eu digo, olha, aluno dedicado, não sai de dentro do prédio. Se sair, tia Patrícia vai ficar triste, eles ficam lá. Aí, quando os alunos que fazem cursinho, não só dedicados e outros cursinhos, eles que estão preparados, saem 11h40, 11h30. Aquela demanda que não fez o preparatório, que não fez o cursinho, não sabe dessas particularidades, quando abre o portão, sai um bocado. Aí os pais ficam, que tá lá, mas vamos lá. A gente orienta para que use todo o tempo de prova, porque a gente vai ver que realmente a criança teve o tempo despojado para aquilo ali, para responder as questões. Mas, você falando aí, aparenta que trabalhar com educação, trabalhar com criança, só é coisa bonita, só é alegria. Quais são os maiores desafios para trabalhar com educação com esses jovens? O desafio que eu acho maior hoje é a questão da tecnologia, né? E as famílias se organizarem, né? Tem algumas famílias que precisam se organizar, saber que aquilo ali é necessário, prudente, né? Para aquele momento, para aquele ano. Eu digo aos alunos, olha, esse ano é um ano atípico, é um ano que você vai acordar cedo, que você vai estudar e buscar meios de sanar alguma dificuldade. Né? Então, a gente, com dedicar, a gente faz o que a gente pode enquanto cursinho. Né? Até eu digo aos pais, vocês não estudaram para fazer cursinho? Vocês só estudavam no cursinho? Não, estudavam em casa. Mesma coisa. Né? Então, além de toda a rotina que seu filho tem, por gentileza, inclua o preparatório do espaço dedicado. Aí a gente vai conseguindo. Então, o maior desafio é assim, a organização das famílias e passar para as crianças também que elas são capazes. Às vezes o pai diz, não gosto de estudar não. Olha, pense, estou botando no cursinho mal, professora. Aí quando eu vejo a criança, às vezes é só um start, ó, eu sou capaz, você pode, né? Eu digo direto a eles, olha, vocês já estão na frente de muitos candidatos, né? Então vocês são capazes. Né? E quando chega que sai um aluno, pai, vai lá me dedicar depois, ô Patrícia, obrigada por tudo, obrigada. Não, eu que agradeço por você acreditar na nossa proposta, né? Porque assim, foi uma via de mão dupla, né? A família veio, abraçou a ideia e a gente deu o nosso melhor e ele conseguiu. Não só na aplicação, também falo em relação a apoio pedagógico, aos nossos jovens do IF, DT, que não é fácil a gente prender a atenção de alunos no nono ano, adolescentes, e a gente consegue. E é um ponto aí que você trouxe, na minha opinião, é muito importante. E também, na minha opinião, eu acho que tem algumas famílias que não entendem isso ainda. Não sei se em algum momento vai entender, mas a família é fundamental nessa trajetória, não só no preparatório, né? Em toda a trajetória da educação dos seus filhos, né? E o que a gente vê por aí, pelo menos é a minha percepção, que às vezes a família joga toda essa responsabilidade. E aí no início eu tento segurar, né? Porque aí a gente já vai agora para o final do mês agora fazer o nosso primeiro simulado e a gente tenta ver, e aqui, esse aqui tá bem, esse aqui precisa ajustar, esse aqui tá muito atrás, vamos lá, como é que ele pode? E a gente já conseguiu resultados brilhantes, sabe, Maicon? Criança já me deu, Patrícia, ele não dá mais não, porque o senhor, mulher, não dá mais não. Dá não, porque não estuda, é no celular. Eu digo, acredite, se você se juntar com ele, com a família, comigo, aliás, com seu filho, e passar para mim que você já teve essa conversa, a gente vai. Então a gente já provou muitos alunos que a família assim, eu não acredito não é que o danadinho passou. Eu digo, tá vendo? Eu dizia, bote para estudar, converse com ele, porque às vezes vem tudo de cima para baixo. Você já sai para trabalhar, né? Eu sei que não é fácil também para as famílias, a rotina. Então você já bota no cursinho que é já para ter esse acompanhamento e o menino faz a parte dele em casa. E eu digo muito aos nossos alunos, sabe, Maicon?
a gente tem alunos de todas as realidades financeiras em Garanhuns. Eu tenho um filho de médico, eu tenho um filho de doutor, eu tenho um filho de comerciante, eu tenho um filho de faxineiro. Eu digo aqui, no dedicar, todo mundo é igual. Todo mundo vai passar. Não tem prova diferente. A prova é uma só. E você tem que dar o seu melhor. Então não tem prova, porque tem muitos mitos. Tipo assim, meu filho estuda na escola particular. A prova é uma. Ah, meu filho vem de escola pública, é outra prova. Não é a prova só. Né? Inclusive para os alunos que têm comorbidade, autismo, TDAH, é uma prova única, ele só tem tempo a mais de prova. Mas a gente sabe que as crianças, elas são muito espertas. Né? Quando ela tem um objetivo, eu tenho tantas histórias, eu vou contar que amanhã é esse dia. Né? A mãe dizer que não vai passar e a menina, traga ela aqui, dia de semana. Aí o professor dá umas aulas, aí pega o fio da meada e vai-se embora. É porque, como você falou, né, às vezes, na correria do dia a dia dos pais, e também pelo fato de eu ter um filho de 3 anos. Certo. Né? E é uma coisa que eu tento me policiar bastante, porque a gente não se prepara para ser pai. Não. Enfim, a gente, por mais que tenha a preparação para a gravidez e tudo mais, mas a gente aprende a ser pai sendo pai, no dia a dia, né? Sim. E a gente, é uma tendência, pelo menos na minha visão, da gente trazer muito como foi a nossa educação e refletir isso nos nossos filhos. Isso. E pelas histórias que você está contando aqui, é fundamental esse acreditar dos pais e o apoio dos pais, Sim. né? Porque aparenta que às vezes o próprio pai verbaliza isso para a criança que não acredita nele, né? E quando chega lá, Dá o show, né? E tem muitos pais, não posso deixar de dizer também que acreditam, sabe? Meu filho é muito inteligente, acho tão lindo. Ele chega assim, olha, professora, a senhora vai ver o que é um aluno. Eu digo, vamos embora, estamos aqui para isso, vamos lá, vamos só somar. E as crianças, elas precisam desse acolhimento. Hoje o mundo está muito seco, não é? As crianças chegam, tem criança que chega, eu te amo. Né? Será que ela está ouvindo isso em casa? Né? Essa questão da afetividade. Com certeza. Eu digo direto, olha, é uma coisa bem engessada o preparatório, mas a gente não deixa de ter afetividade. Não é? A afetividade, ela caminha com a gente até o tempo que for preciso, eterno. Né? Então, a criança que se sente acolhida, tem pai que diz assim, mas a senhora bota um curso de manhã, no sábado, ele já acorda, eu digo, olha, na história do dedicar, eu nunca perdi aluno porque achava vir para cá chato. Primeiro que os professores não são aqueles que são igual da escola, que tem aquela rotina todo dia, só vê uma vez por semana. E o da matemática revisional vê uma vez, que é outro professor, que não é o da disciplina, que ensina no sábado. Eles chegam aqui, a fala é outra, a pegada é outra, eles vêm amiguinhos de outras escolas, então a gente não perde. Você precisa ver a hora do recreio, que não é recreio, é 10 minutinhos para o lanche. Então, desconheço. Eu tenho alunos que vêm sozinhos de Caetés, Lagoa do Ouro, Correntes. Eu tenho aluno tudo que é canto e sai. Eu tenho uma aluna linda. Eu vou mandar a tua mãe ver a Amélia. Ela é linda, Amélia. Ela vem de Lagoa do Ouro. Todo sábado, ela é a primeira a chegar. Ela acorda. Tia, eu acordo 6 horas. Tão linda ela falando. Acorda 6 horas, sai de 6h40, chega no dedicar tão feliz. Então, não é chato um curso desse, né? Então, se junta isso com orientação pedagógica, o resultado a gente já sabe, né? E falando em resultado, você citou a Isaac, né? Que ano passado ficou em segundo lugar, nesse ano, no caso, né? Passou para esse ano. Ao longo desses 7 anos de dedicar, conta aí um pouco aí como é que foram os resultados, as aprovações. Fantásticos. Andresa sabe o quanto eu piro. Eu grito, eu fico desorientada, porque para mim, eu digo aos pais, a caravana passa e eu fico, né? Porque todo ano passa e lá vem outros. Ai, Marca, é assim, eu digo direto, é a minha realização, meu final de ano, é meu presente de aniversário, porque realmente meu aniversário é em novembro e o resultado sai em dezembro, né? Final de dezembro. Eu fico sem dormir, eu fico nervosa, aí eu fico perguntando aos pais a pontuação, fazendo um ranking, peço aos professores fazer uma estatística, e aí a gente só vem triunfando. Graças a Deus. Teve um ano que a gente bombou mesmo, foi 2023 para 2024, a gente aprovou 25 meninos de 80. Minha gente, esse é um número gritante. E a gente vem sempre nessa crescente. No primeiro ano que a gente colocou o cursinho,
a gente aprovou logo 10. Né? A gente aprovou 10. Dos 10, um dos primeiros lugares a gente aprovou. E a gente foi, né? Foi. E a gente, graças a Deus, a gente sabe, teve um ano, um aluno excelente, Daniel, ficou em primeiro lugar geral. Ele morava no bairro da Brasília. E aí eu perguntei à mãe dele, que já está em bom lugar, Neide, eu disse, Neide, qual foi a pontuação da Daniela? Ela disse, mulher, tu não sabe. Ele fez 36. A Brasília toda só fala isso. E aí, quando eu vi o nome de Daniel Albuquerque Alves, eu pirei, porque assim, independente, sabe, da colocação, todos aprovados passaram por uma prova muito difícil. Então, cada aprovado, eu digo a eles, vocês têm 80 vagas, né, para vocês se encaixarem. Então, passou, é fera. Passou, não tem o que fazer. Concorreu. Se passou no início ou no final pouco importa. A gente tem a realidade de Gabriel, que ele fez pro 6º ano, mas por imaturidade não conseguiu, ficou pertinho. Aí a mãe botou para fazer o ano passado, pro 1º ano com a gente. De novo, ele foi 1º lugar. Né? Então, assim, como normal que eu faço, né? É o meu... Eu digo assim, onde eu chego no DDC, eu encontro minha paz. Embora seja antagônico dizer isso, que é um lugar de conversa. Alegria, e assim, de desafios, Mas eu acho que é muito satisfatório, né? Você saber que, lógico, eu acredito que o mérito é todo deles. Sim, né? sim. Mas eu acho que é bem satisfatório você saber que contribuiu, o mínimo que seja, mas está ali, né? Participando. Para mim, ó, quando eu vejo as mães, assim, sabe, eu digo... Que bom que deu certo. E quando não dá, a gente não é culpado. Porque a gente fez o nosso trabalho bem feito. Tá? Então, muitas mães, Patrícia, não deu, mas eu sei que vocês fizeram o que puderam. Porque a gente é muito transparente, o que a gente faz está no Instagram. Tá entendendo? Não tem mistério. A gente trabalha ali de forma muito tranquila e leve, transparente. Então, tá tudo ali, a nossa rotina. E as crianças, Ave Maria, elas são, e quando não passam, choram, mas depois, tia, eu vou fazer no 1º ano, faça, você vai passar, e tem outras formas de passar, e eu digo a eles direto, não passou na aplicação, a vida segue. Mas o que você aprendeu vai levar para a vida, eu digo direto isso a eles. Tá entendendo? Patrícia, na aplicação entra no 6º ou no 1º. Isso. Se caso não passar, você deu o exemplo aí de um aluno que não passou no 6º, só pode fazer a prova no 1º. Só no 1º. Né? Pronto. Patrícia, eu queria convidar a Andresa. Vamos pra embora. gente poder pegar e conversar um pouco sobre como que é essas aulas lá, porque normalmente eu acredito que tem alguns, nem todos os alunos gostam de estudar, né, do jeito que você falou. Então, normalmente, ou talvez tenha alguns alunos que achem estudar chato. Então, eu quero saber como é que vocês tratam essa metodologia de ensino lá no Dedicar. Então, eu quero convidar a Andresa aqui para trocar essa ideia. Então, só agradecer, né, a Mega por esse convite. Tenho certeza que já vai impactar. Lembrando que o edital abre em maio, né, para aplicação, e a gente tem turmas abertas ainda, matrículas estão abertas para novas turmas. A gente já está começando uma turma amanhã, né? A gente já está começando outra turma amanhã. E, como sempre eu digo, vem se dedicar. Massa. Obrigada. Então, estamos aqui agora com Andresa Reis, ela que é professora de matemática. Por que matemática, Andresa? Rapaz, essa você me pegou de surpresa, viu? Eu sempre gostei, assim, sempre gostei não, mas eu lembro de um momento, assim, que na época ainda era série, né? Eu era 7ª série e tive uma professora de matemática que eu gostava muito das aulas dela. E aí eu ficava estudando em casa e ensinando pra mim mesma. Aí depois comprei um quadro. Aí eu pensei, eu quero ser professora. Aí no meio do caminho, né, a gente vive num mundo que o professor não é valorizado. Então eu nunca fui incentivada a ser professora. Então eu acabei fazendo engenharia civil, aí fiz o curso, desisti, fui fazer matemática. E aí hoje, eu me formei inclusive ano retrasado. E hoje eu sou professora da rede municipal de Caruaru e estou aqui no Dedicar também, no cursinho. Eu, desde o começo, né? Há 7 anos eu comecei na aplicação, passei vários anos na aplicação, que assim, no começo foi bem desafiador, porque eu não estava muito acostumada a lidar com crianças
de 10 anos, né? E toda a dinâmica deles, que eles choram por coisas, não sabem o que fazer. E aí foi melhorando. Aí agora eu tô só com a turma do IF, que é do ensino médio, que é um público difícil também, porque eles são entediados. É difícil arrancar a atenção deles, uma risada deles. Mas é isso, nós estamos seguindo aí. Que massa, que massa. Então, é justamente isso que eu queria te perguntar, porque como eu falei com Patrícia, e aí não, eu vou contar um segredo meu aqui, certo? Eu nunca gostei muito de estudar. Essa foi a verdade, eu sempre achei, enfim, normalmente nas escolas, né, eu sempre estudei em escola pública e eu achava muito chato, né? Teve alguns professores que se destacaram ao longo da minha vida, que incentivaram, né, e que até realmente fizeram eu gostar daquela matéria ou daquele método que o professor ensinava. Mas eu particularmente, e isso não é um conselho, isso é feio, não. Ó, eu tô quase, Não repita isso em casa. isso. Mas e aí, quando os pais chegam lá no espaço dedicado com um adolescente, que provavelmente alguns gostam de estudar, alguns têm um pouco de resistência. Qual é o diferencial do método de ensino de vocês para trazer esses adolescentes para realmente aguçar esse querer estudar deles? Olha, Michael, a gente, como todo bom cursinho, né? A gente acaba focando nossas aulas em assuntos que são relevantes para aquele concurso, né? E tentar envolver o estudante de uma maneira ativa, né? E quando a gente pega o edital tem várias informações, né? Então, o nosso trabalho é justamente organizar essas informações para passar um caminho para o estudante. Ó, o caminho para a gente conseguir absorver todos esses conteúdos aqui é esse. E tudo isso, obviamente, baseado na banca que vai elaborar aquele concurso. Porque cada banca tem uma abordagem, uma linguagem diferente, tudo. Então, a gente tenta direcionar o nosso material muito nisso, né? Eu vou chegar na resposta da tua pergunta. Então, e aí a questão é, qual o caminho que eu devo usar para estudar, né? E aí o caminho depende de como é que você tá, como é que está a sua base, né? A gente tem estudante que já é bom, que já vem com uma base boa, que passou todos os anos anteriores tirando notas boas. Então, para esse estudante, a gente vai aprofundar o conteúdo. E para aqueles que, não, o 8º ano eu passei me arrastando, no 7º eu não entendi muito bem esse assunto e tal. Então a gente precisa, para esse estudante, fortalecer essa base. Então como encontrar esse meio termo para que ele se engaje na aula, né? Então uma vantagem do nosso curso é que as salas são pequenas. Então é de 14 a 16 estudantes por sala. Então dá pra gente fazer uma coisa mais direcionada, né? Dá pra gente mesclar, porque a gente consegue conhecer melhor cada um, para entender o que cada um precisa. Porque cada um vai precisar de algo diferente, obviamente. Tem uns que se adaptam mais facilmente a esse sistema de ensino, tem outros que têm mais dificuldade. Então, pensando nisso, né? Pensando nessa questão de como é que a gente vai nivelar isso, porque são pessoas diferentes na mesma sala. Então a gente criou uma plataforma online, onde lá o que é muito bom pode se aprofundar mais, que vai ter vários exercícios lá, e quem tem mais dificuldade vai encontrar videoaulas feitas por nós, materiais mais básicos, né, que possam fortalecer essa base. E durante a aula em si, eu vou sempre tentando contextualizar os assuntos com algo do cotidiano deles, para que de alguma forma eles se identifiquem com aquilo e possam marcar com a emoção mesmo aquilo. Eita, eu lembro desse dia na aula de tal coisa, que a professora deu esse exemplo. Então eu acho que um caminho legal é a gente tentar ter essa conversa mesmo, ainda mais matemática, né? Porque matemática tem muita coisa rígida, assim, tipo, no sentido de... Exatas, né? Exatas. A gente não consegue florear muito, quando a gente floreia muito, aí foge muito, né? Isso. Então a gente está sempre tentando trazer, mas trazer uma coisa contextualizada. Então o que a gente tenta fazer é, durante a aula, né, tentar se conectar com esses estudantes, que são poucos, né? Então fica mais fácil fazer, para encontrar esse meio termo e também incentivar neles, olha, não adianta nada você vir para a aula, investir o seu tempo aqui, chegar em casa e não fazer nada. Você tem que chegar em casa e tem que estudar, tem que ir em busca, fazer os exercícios, porque tem uma lacuna entre entender e aprender. E essa lacuna vai ser preenchida justamente com o seu esforço, sabe? De você, a gente se faz disponível, né, nessas plataformas, WhatsApp e o que for, mas é isso, assim, a gente tenta trazer uma aula
trazer vídeo, trazer várias formas de estímulo, porque tem gente que é mais visual, tem gente que é mais auditiva, tem gente que aprende mais escrevendo, então a gente tenta justamente deixar isso bem diverso, para que várias pessoas sejam atingidas e depois, a partir disso, elas possam se aprofundar nessa plataforma. Tipo, algo nesse sentido, assim. Que a gente tenta fazer. E depois, o que põe à prova se de fato aquele aluno que estava mais avançado, ou aquele aluno que precisou fazer uma base novamente, o que põe à prova são os simulados ao longo do ano. Isso. No caso da turma do IF, que é agora onde eu estou sendo professora, né, exclusivamente, a gente está fazendo um simulado mais ou menos por mês, um por mês. Porque a gente dá tipo, uma média de 3 a 4 conteúdos e testa. Tá bom ou não tá? O que é que não tá bom? Isso, isso e isso. Né? Então vamos melhorar isso, isso e isso. Ou não, isso aqui já tá filé. A gente pode se aprofundar ainda mais. Então a gente consegue ter essa estatística, assim, o que é que precisa melhorar, o que é que não precisa, para ir ajustando todo mês. Todo mês. Da aplicação tem um intervalo um pouco maior. E no IF a gente tá fazendo todo mês para fazer esse teste aí, para ver como é que... Até porque da aplicação são mais crianças, né? É. Tu falou que vocês ficam disponíveis, né, em WhatsApp e tal. Então quer dizer que se o caso o aluno vai para a aula, que é uma vez por semana, vai para a aula, mas ao longo da semana, nos estudos dele, gera alguma dúvida, eles podem entrar em contato, tem algum grupo, como é que é essa dinâmica aí de suporte do aluno realmente nesse período entre uma aula e outra? A gente tem a plataforma, né, online, que pode ser uma forma dele mandar uma mensagem ali no mural e responder, mas geralmente eles são mais tímidos. E aí a gente tem um grupo no WhatsApp, mas aí nesse grupo o foco é passar alguns informativos. Então tem os pais, né, às vezes tem eles também. Então eu tô lá, entendeu, nesse grupo. E aí eu me apresento, ó, meu contato é esse. Se você quiser falar comigo, pode entrar no privado ou falar aqui no grupo. Então a gente tem um grupo do WhatsApp que o foco é informativo, mas que tá lá o meu contato e que eu me faço assim disponível mesmo para, precisou alguma dúvida, alguma questão, aí você fala comigo. Apesar de que poucos falam, porque eles são mesmo assim mais introspectivos assim, né? Entre eles não, entre eles são super conversantes, mas o professor fica mais assim. Mas essa é a nossa ferramenta de comunicação durante a semana toda, porque a gente só tem um encontro por semana, né? E aí durante o resto fica essa possibilidade. Infelizmente ainda tem muito, por mais que você seja uma professora diferente do tradicional, né? E se articule bem, tente levar uma aula diferente também da tradicional, mas ainda tem esse distanciamento, né? Querendo não, porque são adolescentes. Às vezes o próprio adolescente tem um distanciamento dos pais, né? E é bem natural, né? Isso também. Até eu vi um vídeo esses dias explicando meio que isso, né? Que é natural quando o adolescente está descobrindo ter esse distanciamento dos pais, porque realmente a gente cria os filhos para o mundo, né? Então, em algum momento a gente tem que se tornar inútil, né? Então, é bem interessante. Patrícia falou que no último ano, e aí você me corrigiu, lá na aplicação de 80 vagas, vocês tiveram 25 aprovados. Você é professora de matemática, você vai saber mais de 30% ali, né? Mais ou menos, né? Mais ou menos 30%. Como é que é essa questão das aprovações no ETE, no IFPE, sabe informar? Sim. Na questão do IF, a gente tem uma aprovação bem boa. As nossas turmas eram menores ainda, porque a gente nesse ano entrou com formato presencial. A gente estava no formato online. Mas a aprovação de uma porcentagem de mais de 50%. No ETE, porque na verdade o nosso curso ele é para o ETE, para o IF e para a aplicação também. Apesar de serem abordagens bem diferentes, né? Porque, querendo ou não, o IF tem ensino tecnológico, né? Um curso técnico, então as coisas que o IF quer saber que você sabe são diferentes do que a aplicação quer saber se você sabe. Então a gente tenta mesclar o curso para abranger esses 3 editais. Então na aplicação, geralmente o índice é um pouco menor. Ano passado a gente teve esse estudante que foi o primeiro lugar, né? Mas os outros já eram da aplicação, eles queriam ir para o IF, aí não fizeram a prova da aplicação. Aí todos que fizeram para o IF, eu acredito que conseguiram uma aprovação. Assim, eu não vou conseguir dizer agora com precisão, mas é um índice bem bom que a gente tem, de mais de 50%. Talvez seja uma dúvida só minha, ou talvez alguns pais tenham essa mesma dúvida. Qual a diferença? Você falou aí que o IFPE tem um curso técnico, tecnológico, o ETE também, né, tem um curso técnico, e a aplicação é um ensino médio normal. Me diz aí qual a diferença e
como é que eu vou saber, ou o adolescente também, como é que ele vai saber qual ele escolher? Certo. O IF, o sistema lá de ensino é o seguinte, você vai passar 4 anos lá. O sistema, tem vários sistemas, tem o integrado, o subsequente, também tem o superior lá. Mas para o integrado, que é o nosso foco, o estudante ele vai entrar no primeiro ano e vai passar 4 anos lá. E ele vai sair de lá com o ensino médio e também com uma profissão, que aí vai depender do curso técnico que ele escolheu, no ETE também. Numa aplicação, não. Na aplicação ele vai entrar no ensino médio para fazer, tipo, uma formação. Infelizmente a gente tem uma formação muito direcionada para o Enem. Né? Em geral é isso. Isso. O foco do IF não é preparar você para o Enem, apesar de preparar também, inevitavelmente. É para o mercado de trabalho. Basicamente, isso. Né? Então já é um direcionamento diferente. Então, para aplicação, eu percebo que pela estrutura da prova, eles exigem um conhecimento mais aprofundado, uma interpretação de texto mais apurada, sabe? Conteúdos que tem no colégio de aplicação que não tem no IF. A prova do IF ela é mais objetiva, ela é mais direta. Ela quer compreender, assim, basicamente, se o estudante tem um gerenciamento de tempo para fazer a prova toda no tempo certo, se ele consegue aplicar algumas ferramentas de álgebra, de aritmética mais básicas, na resolução de problemas diretos, não tem muito floreio. Já na escola de aplicação é quase um mini Enem, é um mini SSA, na verdade, que são textos elaborados, conteúdos mais aprofundados, resoluções mais longas, né? Então, eu tô querendo, não sei bem ainda o que eu quero fazer, não sei a área que eu gosto, eu quero fazer um ensino médio público, de qualidade, obviamente. Então eu vou fazer a escola de aplicação. Não, mas eu já estou querendo me antecipar, não sei se faculdade é a minha, mas eu quero uma profissão, eu gosto da área de tecnologia, né? Aqui no IF a gente tem essa área de tecnologia, de meio ambiente também. Então eu vou me direcionar mais para o ensino técnico. Em geral, os alunos fazem todos, e aí passar, a escolhe, né, na hora. O que vai fazer. Normalmente eles fazem os 3, no caso. Né? Ano passado, como eu te falei, a gente tinha alunos que já eram da aplicação, então eles não fizeram prova, mas fizeram ETE e IF. E aí passam nas devem escolhe o que for melhor. Massa. E o que você pode falar então, caso tiver algum adolescente assistindo, qual é o conselho que você pode, além, lógico, de procurar o espaço dedicar para se preparar, mas qual é o conselho que você pode dar para esses adolescentes para incentivar eles, independente se é no espaço dedicar ou não, mas buscar educação, estudar mais, se preparar para o mundo, porque realmente o mundo sem educação, a gente sabe que cada vez é mais difícil com a educação, imagina sem. Qual é o conselho que você pode dar para esses adolescentes? Olha, eu costumo dizer muito, Michael, nas minhas aulas o seguinte, é óbvio que todo mundo está aqui hoje em busca da aprovação, mas para além da aprovação, estar lá no curso preparatório vai fortalecer a sua base fundamental. O nome já diz, né? É o ensino fundamental. Tem um e tem o 2. E depois é para o ensino médio. Mas essa base fundamental, ela precisa estar forte para que você vá para o ensino médio com mais maturidade, com mais segurança. Porque lá, você com essa base mais forte, você pode escolher para a sua vida o que você achar melhor. Você vai ter essa liberdade. Você não vai ser guiado e vai passando uns anos e no final, deixa eu ver o que dá para eu fazer aqui. Não, você vai ter essa maturidade de escolher, porque você já vai ter uma base, você vai ter um ensino médio mais tranquilo. Então, para além das aprovações, que é o que a gente está buscando, a gente tem essa possibilidade de fortalecer essa base fundamental, que é essencialmente o que a gente faz no curso. Então, o legal do curso é fortalecer a base. Lembrar aquelas coisas lá atrás, que estão nas veredas do conhecimento, né? Que você lembra que viu, mas não lembra muito bem, que vão fazer falta. Pro primeiro ano do ensino médio já vai fazer, porque na maioria das escolas, algumas já tem física no nono, mas a maioria, assim, pública, física começa no ensino médio. E física na escola não deixa de ser uma matemática aplicada. Mas se a matemática está ruim, você não vai desenvolver física. E a gente sabe que, para que eu vou usar isso na minha vida? O sistema de avaliação que a gente vive hoje no Brasil, ele valoriza esses conhecimentos. Se você não for revolucionar o sistema de educação, então você tem que se adequar a ele para fazer as provas, para entrar na universidade, para ter uma profissão que vai valorizar mais você, né, enquanto profissional. Porque quando você não entra, beleza, existem vários caminhos. Mas para quem vem de baixo, para quem precisa correr atrás ainda muito, ter um curso superior abre muitas portas, né, sem dúvidas. Então, fortalecer essa base vai dar segurança para você escolher o que for melhor para a sua vida no futuro. Né? Segurança e tranquilidade também. Que massa, que massa. Ainda mais no país que a gente vive, né? Pois é. Mas, então, obrigado por essa conversa, né?
quero chamar mais uma vez Patrícia, só para a gente poder fazer o encerramento mesmo e perguntar quais são os planos para o Dedicar para 2025 para os próximos anos. Beleza, mas eu que agradeço, valeu pela conversa, foi bem tranquila, bem ótima. Então vamos lá, Patrícia. Vamos embora. Foi uma conversa maravilhosa, tanto com você quanto com a Andresa. Uhum. Enfim, vocês. É evidente o quanto vocês gostam de trabalhar com educação e gostam e amam o que faz, né? Deixa eu te perguntar, como toda empresa, é muito bom a gente planejar para o futuro, Sim, né? sim. E como não toda empresa, né? Nossa vida também precisa de planejamento. Mas o que que a gente pode esperar de dedicar para o resto de 2025 e para o futuro? Vamos embora. O Dedicar sempre se programa, né, para o próximo ano. A partir do ano anterior, a gente já vê o que foi bom e o que precisa melhorar, né, e o que a gente precisa deixar mais alinhado para que os nossos alunos consigam aprovação. Então, como eu falei no início da nossa conversa, a gente tem esse ano a matemática revisional é maravilhosa, porque os meninos estudam ainda mais, né, aquilo que já foi visto, por exemplo, ao sábado. Naquela aula de sábado, ele vai se aperfeiçoar, né? Estamos vindo com a turma de redação, né, que muita gente nos procura, para que a gente bote uma turma, a gente está começando, está com as divulgações aí nas nossas redes sociais, além do apoio pedagógico, né, e estamos com mais professores, né? A gente começou com Lucas e Andresa, hoje a gente já tem mais 4 professores, né? Então a gente procura professores capacitados que tenham essa pegada de cursinho. Eu digo direto, você já trabalha com cursinho, veja o currículo, veja assim, a gente não trabalha como escola, aquela coisa engessada, não, aí assim, a gente está com uma equipe muito boa, né? E a gente procura, nosso objetivo maior é a satisfação das famílias, né? Eu sempre digo, por que que eu tenho um aluno esse ano? Porque eu tive resultado, né? Então, nada adiantaria eu estar no Dedicar, né, e ninguém nos procurar. Então, no Dedicar não aprova, muito pelo contrário. E o boca a boca, né? O que eu tenho de pai que rasga seda por Dedicar, não porque eu dedicar, é porque a gente dá resultado, né? Então a gente dá resultado. Que massa, que massa. E para aqueles jovens, para aquela criança, para aqueles jovens que querem ingressar, né? Seja na aplicação, seja no IFPE, no ETE, qual conselho você dá? O conselho, já falei e retorno, estude, se entregue. É um ano atípico? É um ano de que eu não posso isso, eu não posso aquilo, mas veja no final do processo. E você vai sair diferente. Você não vai ficar a mesma pessoa, né? Eu digo muito a eles, olha, acreditem, cada passinho que vocês dão no sábado é muito importante para a vida de vocês. Que eu digo aos pais e digo a eles, vocês estão entrando no 6º ano em 2025, não em 26, porque eles já estão vendo o básico de português e matemática, que são os editais, já visto para o 6º ano. Lembrando que a gente já tem muitos alunos treineiros, então alunos que estão no 4º ano já estão fazendo cursinho por 2 anos. As famílias querem tanto, e eu tenho irmãos de ex-alunos, né, que passaram, que também não passaram, mas as famílias acreditam na nossa proposta e nos procura. Então, assim, é um trabalho muito sério, sabe? De muita entrega, de muito amor, de querer resultado, né? A gente tem esse diferencial. Que massa, que massa. Então, é isso, pessoal. Eu amei a conversa. Eu não sei, tenho certeza que vocês... Então, pode falar o que você quiser falar. Ah, sim, rapidinho, ó, minha gente. Não é fácil empreender. Eu sempre tive isso comigo. Empreender educação é a coisa mais difícil do mundo, porque é muito mais fácil pegar uma bolsa e vender. Pegar um sapato e vender. Mas a gente está vendendo educação. Eu estou prestando serviço de educação, não é nem vendendo. Eu estou prestando serviço de educação. Né? E a gente tem que mostrar, ser diferenciado mesmo. Seja na abordagem, seja no material, seja na equipe pedagógica, seja no acolhimento, na afetividade. A gente tem que ser diferente. Na organização do espaço físico, na limpeza, em tudo a gente tem que ser diferente. E eu penso comigo, a gente pode ir bem mais longe, é só acreditar. Que massa. Eu acredito nisso. Porque vender uma bolsa, como você trouxe, não gostei, vou ali trocar. Querendo não, vocês trabalham com
o sonho de uma criança, de um Sim. adolescente, e não só deles, da família Da também, né? família. Então é uma Então, o responsabilidade trabalho enorme. conjunto. Então, as mães dizem, meu Deus, dedicar é uma coisa fenomenal, é uma coisa maravilhosa. E, para concluir a minha fala, a gente tem, no final do ano, Maico, a gente tem um aulão solidário de dicas, que é a culminância do nosso trabalho. Então, a gente chama parceiros, a gente faz no auditório da UPE, e aí qualquer candidato, dentro do número de vagas lá da UPE, pode fazer o aulão. Não precisa ser aluno Não, dedicado. não, de jeito nenhum. Então, é solidário de dicas, porque para entrar, leva 2 quilos de alimento, a gente junta aqueles alimentos da instituição. Então, a gente arrecada em torno de 400, 500 quilos de alimentos. Massa. Então, a gente entrega e as meninas ficam lá e a gente vê no olhinho, sabe? Eu quero passar, eu quero ser aplicação. Porque eles já estão na atmosfera da UPE. Aí a gente deixa tudo muito lúdico, né? A gente decora, eu me entrego. Ah, minha gente, se eu for falar de dedicar aqui, vocês vão... Porque assim, eu amo o que eu faço. Não precisa trabalhar, né? Mas eu preciso amar o que eu faço. Eu trabalho e invento coisa e bora, minha gente. E o aulão, eu fico doida, eu me entrego, os meninos ali. É muito bom. Então, feliz, realizada. E mais ainda, minha gente, eu num podcast. Muito bom, muito bom. Eu costumo falar que qualquer profissão, né, independente, quando a gente percebe o amor que se realmente você amar o que você faz, e se você for bom ali, realmente a gente sentir que é algo natural, algo que realmente você viva aquilo ali, é bonito, né? É lindo demais. E é nítido sua alegria, Você seu nota, entusiasmo. né? Todos notam. É muito lindo as mães falam. Bom dia, tia Pátria. Bom dia, família. É uma coisa mais linda você receber uma família assim, tá bom? Não é? Você chegar assim, bom dia, família. Vem cá, pequeno. Beijo, tia Pátria. Isso pra É mim contagiante. é demais, né, Andressa? Não, é contagiante e a gente sabe o poder de uma simpatia, de um sorriso tem, né? É tudo. Ainda mais nesse mundo tão... E hoje foi dia da felicidade, hoje eu tô feliz. Mas Muito obrigada. quero agradecer por esse bate-papo, né? Agradecer você, Patrícia, agradecer a Andresa. E é isso, né? Eu acho que foi um bate-papo muito bom. A gente trouxe assuntos que são muito importantes e que precisa estar em todos os cantos, que é educação. A gente precisa discutir, falar sobre educação, a importância da educação. E falar das mudanças também que precisa. Eu trouxe aquele segredo, né, que eu não gostava de estudar, mas falar também de tudo que envolve a educação, e não só escolar, mas também a gente trouxe também a questão do apoio familiar, porque é algo fundamental na vida de qualquer pessoa, quanto mais No mínimo, né? numa pessoa que está em desenvolvimento, como uma criança ou um adolescente. Exatamente. Então, obrigado, Patrícia. Eu que agradeço. Valeu, Mega. Valeu pela receptividade, pelo convite. Vamos aguardar aí a edição desse podcast, né? Um beijo para minha família, meus irmãos, cada um no estado. Que eu tenho irmão tudo que é canto. Eu no Rio de Janeiro, tenho um em Brasília, uma no Ceará e um em Recife. Quer dizer, estado de Pernambuco eu tô, né? Mas assim, meus irmãos têm muito amor. Todos eles elogiam muito o meu curso, minha família, acredita em mim, a família do meu esposo, que é daqui de Garanhuns. Todo mundo ama dedicar e eu mais ainda. Mas é isso, então não esquece, pô, você chegou até aqui, então com certeza você gostou desse bate-papo, né? Então não esquece de deixar o like, de compartilhar, enfim, e de conhecer esse projeto que está ajudando muitos jovens aqui em Garanhuns, não só em Garanhuns, na região, no Agreste Meridional todo, e tenho certeza que é uma conversa que vale a pena ser assistida e compartilhada muitas e muitas vezes. Então até o próximo episódio, valeu!